Sabe o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente pula uma refeição? Ou quando forçamos um pouco a barra no exercício? O corpo humano é uma máquina incrível de equilíbrio. E hoje a gente vai desvendar os sistemas que mantêm tudo funcionando, desde um simples esquecimento do café da manhã até um desafio físico que leva a gente ao extremo. Essa é a Maria. Imagina a cena, semana de provas, super corrida e ela simplesmente pulou o café da manhã. Do nada, ela sentiu exatamente isso aí. Tontura, fraqueza, o corpo dela não estava só reclamando, estava enviando um sinal de alerta, um pedido de ajuda bem urgente. E é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Esse mal-estar todo não foi por acaso. Foi uma resposta fisiológica muito precisa a um desequilíbrio perigoso que o corpo dela precisava corrigir. E precisava corrigir agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o caso da Maria, primeiro a gente precisa falar da nossa linha de frente, a primeira defesa do corpo, a homeostase. Pensa nela como se fosse o termostato de uma casa, sabe? Tá sempre ali, trabalhando para manter a temperatura ideal. A diferença é que, no nosso corpo, ele regula basicamente tudo. Esse conceito, que foi formalizado por um cara chamado Walter Cannon, é a base de tudo. As nossas células, para funcionarem direitinho, precisam de um ambiente super estável, com temperatura, pH, nutrientes, tudo no ponto. A homeostase é a garantia de que, não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro tudo vai voltar para o equilíbrio. E no caso da Maria, o termostato dela apitou para um problema bem claro. Estava faltando combustível. A glicose, que é o nosso principal açúcar de energia, despencou no sangue dela. E todos aqueles sintomas que ela sentiu era o alarme do corpo soando bem alto. Agora, olha só que espetacular a elegância dessa resposta. O pâncreas entra em ação na hora. Glicemia baixa? Sem problemas. As células alfa disparam o glucagon, um hormônio que funciona tipo uma chave, abrindo os estoques de energia guardados lá no fígado. E quando a Maria finalmente come, o processo inverte completamente. O excesso de açúcar faz as células beta liberarem a insulina, que avisa o corpo: opa, hora de guardar essa energia. É um sistema de feedback negativo, nossa, perfeito! Então, para ficar bem claro, insulina e glucagon são os dois lados da mesma moeda. A insulina basicamente diz: temos energia de sobra, vamos guardar para mais tarde. Já o glucagon grita: alerta, estamos com pouca energia, vamos usar as reservas agora. E juntos, eles mantêm a nossa glicemia sob um controle super rigoroso. Mas e quando o desafio é bem maior do que pular uma refeição? Aí a gente conhece o Pedro. Ele resolveu correr uma prova de 10 quilômetros sem muito preparo. Nesse cenário, só a homeostase, essa resposta reativa, já não dá conta do recado. O corpo precisa de uma estratégia muito mais avançada. Dá uma olhada nesses gráficos. Eles contam a história de um corpo levado ao limite absoluto. A temperatura do Pedro sobe para um nível perigoso, as reservas de glicose dele simplesmente despencam e o sangue vai ficando mais ácido. Cada linha dessas é um sistema do corpo dele gritando por socorro. É uma crise fisiológica acontecendo em tempo real. Pois é. A homeostase é ótima para fazer pequenos ajustes. Mas e quando o próprio ponto de equilíbrio precisa mudar para a gente poder sobreviver ao desafio? O corpo precisa de um plano de jogo totalmente novo. E esse plano tem nome: alostase. É um conceito muito mais dinâmico. Em vez de só reagir a um problema, o cérebro se antecipa, prevê o que vai ser necessário e coordena uma resposta complexa em vários sistemas ao mesmo tempo. A meta não é mais manter um ponto fixo, e sim encontrar um novo equilíbrio temporário para superar a crise. Para essa resposta de emergência, o corpo mobiliza uma verdadeira força-tarefa. Primeiro, vem o sistema nervoso autônomo, uma resposta ultra rápida que libera adrenalina para dar aquela explosão de energia. Logo em seguida, entra em cena o famoso eixo HPA, que é uma cascata hormonal mais lenta, mas muito mais sustentada, que libera o cortisol. E aqui a gente vê o papel de cada um. A adrenalina dá para o Pedro aquele gás inicial, o empurrão para começar. Mas é o cortisol que sustenta o esforço, garantindo que vai ter glicose disponível por mais tempo. Ele até desliga temporariamente funções não essenciais, como a digestão, para focar toda a energia do corpo na missão de sobrevivência. Foi graças a essa resposta alostática incrível que o Pedro conseguiu cruzar a linha de chegada. Mas essa vitória teve um preço alto. Aquela exaustão que ele sentiu depois não era só cansaço muscular, não. Foi o custo de ter ativado esse modo de emergência super poderoso. O corpo dele pagou a conta. Bom, a resposta do Pedro foi perfeita para aquela situação. Salvou ele num momento agudo. Mas o que acontece quando esse modo de emergência é ativado todo santo dia, não por causa de uma corrida, mas pelo estresse da vida moderna?
Essa é a pergunta de $1 milhão para a nossa saúde hoje em dia. Estresse no trabalho, noites mal dormidas, alimentação ruim, tudo isso pode deixar nossos sistemas de alostase ligados no 220 o tempo todo. E esse estado de alerta constante leva a um negócio chamado sobrecarga alostática. É literalmente o desgaste que vai se acumulando. Os mesmos sistemas que nos protegem no curto prazo começam a nos prejudicar quando são usados sem parar. E essa linha do tempo aqui mostra uma progressão bem perigosa. O que começa como uma resposta saudável a um estresse pontual vira uma ativação crônica. Com o tempo, essa sobrecarga desgasta o sistema e as nossas células podem começar a ignorar os sinais da insulina. O resultado? Uma doença metabólica grave, como a diabetes tipo 2. E aí está o grande paradoxo. O cortisol, que é vital para nos dar energia numa crise, quando está sempre alto, acaba atrapalhando a ação da insulina. O sistema que foi projetado para gerenciar nossa energia acaba desregulando tudo. O herói da história acaba virando vilão. E a gente termina com essa reflexão. Entender a homeostase, a alostase e a sobrecarga alostática nos dá um respeito totalmente novo pela biologia fantástica que nos comanda. A questão que fica não é sobre como evitar o estresse, porque isso é impossível, mas sim sobre como podemos gerenciar nossas vidas de um jeito que essas nossas respostas adaptativas tão incríveis não acabem se voltando contra nós.